Aleluia, aleluia. Eu acho que nós podemos aplaudir mais o Senhor por estes 9 anos da nossa igreja. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Pai. Obrigada por estes 9 anos. Muito obrigada, muito obrigada. Aleluia, aleluia. Dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado, sente e fala assim: quarta-feira nós temos um compromisso aqui, hein? Vamos continuar celebrando os 9 anos da nossa igreja. Glórias ao Senhor. Gente, que delícia estarmos aqui. É uma honra. Eu sou a pastora Diana Timbó Fonseca, casada com um pastor lindo, João Milton Fonseca, mãe da Bianca, do Benício, né? Mas eu cheguei aqui na casa recém-casada, viu? Tenho 9 anos de casa também, para a glória de Deus. Ai, vou ter que falar um negócio aqui agora. Ei, Jesus, já começou bem. Vamos lá, vamos lá. Fazer parte de uma igreja significa entender a visão que você segue. Não é simplesmente vir por vir. Não, é importante você estar enxertado neste lugar, firmado neste lugar. Porque o Senhor, Ele tem interesse de nos curar, de nos transformar, sabe? De nos lapidar. E é tão triste quando você vê pessoas mudando de igreja, porque hoje eu não gostei disso, amanhã eu não gostei daquilo. E quando nós nos firmamos numa igreja, Deus vai trabalhando o nosso caráter, Ele vai trabalhando a nossa essência, Ele vai trabalhando tudo aquilo que Ele precisa moldar em nós. Nós somos barros na mão do oleiro. E é tão maravilhoso a gente saber aonde nós estamos, aonde nós pertencemos. E cada igreja muitas vezes tem uma direção, tem uma visão e está tudo bem. Por isso que quem está numa igreja precisa receber a visão daquela igreja, precisa se alimentar da visão daquela igreja, precisa levar aquilo a sério, porque faz parte da nossa caminhada. O que o pastor Mirko falou aqui quarta-feira, aquilo que está sendo derramado nessa igreja é estendido para os nossos lares, para as nossas casas. Então faz parte nós vivenciarmos aquilo que o Senhor tem. E quando eu cheguei aqui, cheguei recém-casada na casa de oração. A igreja tinha 1 mês que tinha nascido ali na Avenida Brasil. E de lá para cá o Senhor vem, né, moldando cada dia mais a mim, ao meu marido, a minha casa, os meus filhos. Gente, eu já tinha um filho, Benício, lindo, maravilhoso, tem 7 anos. Mas nós tínhamos dúvida se teríamos o segundo filho. E aí um dia, na pandemia, no auge da pandemia, deixaram a igreja fazer 1 ou 2 cultos, depois fecharam novamente. E eu estava ali com meu marido, e a pastora Vânia estava aqui ministrando a palavra. E ela usou um exemplo de algo que eu vivi com meu marido alguns anos atrás. E naquele contexto da palavra que ela estava usando, o Senhor disse que eu deveria entregar algo. Mas enquanto ela ministrava, o Senhor novamente disse ao meu coração: e hoje, Diana, o que você tem que entregar? O que você tem que entregar? Existia uma dúvida no meu coração do meu esposo se nós teríamos mais um filho. E naquele momento, através de uma palavra profética dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, eu entreguei o meu útero novamente ao Senhor. E falei: Senhor, faz em mim o teu querer, faz do teu jeito. E é claro, né, gente? Eu estava evitando, parei de evitar. Entreguei ao Senhor. Em 1 semana, eu estava grávida da minha filha Bianca. E eu sei que eu fui direcionada por uma voz profética, uma palavra dos meus apóstolos, da minha igreja. Não é de qualquer lugar, não é de qualquer porta que eu entrei. Eu tenho a identidade da casa. Então eu preciso viver aquilo que é liberado na casa. Eu declaro sobre nós uma maturidade para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem liberado nesse altar. Você não está aqui de ficção, você não está aqui de brincadeira. Se você é filho dessa casa, toma posse daquilo que é liberado nesse altar. É para você hoje, é para você agora. Vida no Espírito, práticas espirituais, jejum, oração, busca pela presença. Então que você celebre mesmo os 9 anos da nossa igreja
sabendo que tudo que é liberado aqui é para alcançar você, sua casa, sua família, sua história. Amém? Vamos aplaudir de novo os 9 anos da nossa igreja. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada por esses voluntários tão lindos da nossa igreja, que desde manhã está aqui preparando tudo. Obrigada aos nossos apóstolos pelo sim de vocês, por termos essas portas abertas aqui em Franca. E você que está em casa nos assistindo, seja abençoado, seja tocado pelo poder da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E o online também é real, sabe? Desliga aí os barulhos da sua casa, deixa o culto do Senhor alcançar todos os cômodos da sua residência. Ou se você está num hospital, num carro, aonde você estiver, o Senhor é poderoso para falar com você nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é tão lindo, gente. Nós falamos aqui hoje, né? Vivenciamos a ceia. A ceia é um presente do céu para mim e para você. É a troca, sabe, da nossa enfermidade pela cura dele, das nossas dores pelo aquilo que ele tem para nós. E ele tem uma vida de paz, ele tem uma vida em abundância. E quando fui convidada para trazer a palavra aqui hoje, o Senhor me levou para um lugar tão gostoso, um lugar de descanso, um lugar onde a glória dele é real. E eu quero declarar essa palavra sobre todos nós nessa manhã. Existe uma paz que excede todo entendimento humano. E hoje o tema da nossa palavra é a paz. Quem precisa de mais paz? Quem precisa de mais refrigério do céu? Oh, derrama, Senhor, o teu refrigério. Derrama, Senhor, o teu poder. Alcança os nossos corações com a tua paz. Com a tua paz, como nós precisamos dela. E eu quero ler com vocês o que está no livro de Lucas 24. É tão lindo, gente, esse capítulo. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Tarefinha para casa, sabe? Leia ainda hoje, capítulo 24 em Lucas. É tão poderoso, tão tremendo. Mas aqui nós vamos ler a partir do versículo 35. 24, 35 diz assim: Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Gente, eu amo entender essa verdade. Jesus Cristo aceitou vir nesse mundo, morrer por mim e por você naquela cruz. O véu foi rasgado, tudo se fez novo. Ele foi ao império das trevas. Ele pegou a chave da morte e ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele começou a encontrar as pessoas, ele começou a encontrar os seus discípulos. E ele dizia: Eu vos dou a minha paz. Oh! Ele poderia dizer tantas coisas, ele poderia ter tantos ensinamentos, mas ele era tão simples e tão poderoso e tão profundo. E ele dizia: Eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha paz. O que ele tem para mim e para você é a paz dele, é a paz dele. Ele ressuscitou, abriu a boca e disse: Eu vos dou a minha paz. Recebam a minha paz, recebam a paz que vem de Cristo. É a paz que vem do trono, do altar do Pai Todo-Poderoso. É a paz de Jesus. Não é qualquer paz, não é a paz de Jesus. E no 37 diz assim: Eles se assentaram e ficaram amedrontados, pensando que viam até mesmo um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou Jesus. Porque o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam que não sou um fantasma, porque um fantasma não tem carne, não tem osso. E como vem, eu tenho. Então falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. E Jesus perguntou: Vocês têm alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele comeu diante de todos. Por quê? Porque ele tinha corpo, ele tinha carne, ele tinha osso. E em seguida Jesus disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhe falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito.
Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Uau! Uau! Então quer dizer que esse Jesus que ressuscitou, a primeira palavra dele é: eu vos dou a minha paz. Ao conversar com os teus discípulos, não era com qualquer pessoa, ele estava conversando com os discípulos dele e questionando muitas vezes por que eles não tinham entendido que tudo que Moisés e os profetas falaram era real. E aí o próprio Jesus, a Bíblia fala, então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Você quer ter mais paz? Eu e você precisamos que a nossa mente seja aberta para que a gente entenda as Escrituras, porque a nossa paz está ancorada, firmada na palavra de Deus. A nossa paz não vem do noticiário, a nossa paz não vem da internet, do Instagram, a nossa paz não vem de homens, não vem de governos, não. A nossa paz vem do poder da palavra de Deus. Coloca a mão na sua mente comigo e fala assim comigo: Pai, abre hoje um novo nível na minha mente, para que eu entenda a tua Escritura, a tua palavra, em nome de Jesus. Gente, o crente está muito acostumado a falar que vai ler a palavra e não entende nada. E porque não entende nada, é melhor eu parar de ler. Eu leio, não entendo nada. Eu leio, não tenho discernimento. Olha aqui o que a Bíblia fala. Jesus, ele é poderoso para abrir o nosso entendimento. Jesus, ele é poderoso para abrir a nossa mente, para que a gente entenda a palavra de Deus. Então eu te encorajo nessa manhã, não pare de ler a sua Bíblia porque você não está entendendo. Não. Ore antes, clame pelo poder do Espírito Santo. Tem até um ditado que fala, né? A Bíblia é o único livro que você lê com o autor dela do seu lado. O Espírito Santo está contigo. Então você vai lendo e você vai entendendo. Mas é de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Então lembre-se desse versículo. Nosso Jesus, ele tem interesse de abrir a nossa mente para que a gente entenda as Escrituras. E no 46 diz assim: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E eu creio, gente, conforme está aqui na palavra de Deus, ele tem uma vida em paz para mim e para você. Ele ressuscitou e declarou sobre nós paz, a paz de Deus. E nós vamos avançar nessa paz cada dia mais, que nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Ela é a âncora da nossa alma, ela é a âncora da nossa vida. A nossa profeta Karina teve uma visão hoje pela manhã, enquanto ela orava por nós, por esse culto, preparava aqui o ambiente profético, e o Senhor mostrou para ela uma âncora. E é isso, gente, é a âncora para a nossa alma, é a profundidade em Cristo. Não é andar no superficial, não, é conhecer Ele em espírito e em verdade, é se alimentar dEle, porque a notícia mal vai bater na minha porta e na sua porta, o dia mal ele vai nos alcançar. Mas quando eu tenho a paz de Deus em mim, eu avanço, não pelaquilo que eu sou, mas pelaquilo que Cristo é em mim. E é através dessa construção diária, essa busca constante por Ele. E olha que lindo, o que está em Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo do que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Gente, isso daqui tem que estar colado no nosso carro, no nosso banheiro. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ah, Diana, não vivam preocupados com coisa alguma. Eu vou dar um assim de bobalhão, os problemas acontecendo e eu tô nem aí. Como é que é isso? Não. Aqui fala claramente: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez de você se preocupar,
em vez de você se inflamar com os problemas, em vez de você deixar os problemas dominarem a sua vida, a sua mente, as suas emoções, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer ouvir o nosso coração, gente. Aí um dia me perguntaram assim: Diana, mas para que eu vou orar? Se Ele é onipotente, onisciente, poderoso, Ele já sabe tudo que está dentro de mim. A palavra de Deus diz que Ele esquadrilha o meu coração. Ele sabe do meu pensar, do meu falar. A palavra ainda nem me chegou à boca e Ele já conhece. Para que eu vou falar com Deus? Para que eu vou orar? Aqui na casa nós ensinamos vida no Espírito. E nós ensinamos a prática da oração em línguas, hora após hora. Continue edificando a sua fé, orando em línguas o tempo todo. Diana, mas eu quero orar em português. Ore em português, então também abre a sua boca e ore. E por que eu tenho que orar em português? Talvez algumas coisas, fazer alguns pedidos ao Senhor, se o Senhor já conhece todas as coisas. Porque é um exercício poderoso. Quando a gente para no nosso secreto e a gente começa a orar ao Senhor em línguas, em português, a gente começa a desvendar o nosso coração. Eu não sei se você já passou por essas experiências de você ir orar e tá tudo tranquilo, tá tudo até bem na fita. E quando você começa a orar e você começa a falar com Cristo e você começa a colocar para fora aquilo que está dentro de você, você mesmo se assusta. Você fala: nossa, eu estava com isso dentro de mim, eu estava pensando isso, eu estava amargurado com aquilo. Então muitas vezes orar, sabe, colocar para Deus aquilo que está dentro de nós, revela para nós mesmos a podridão que está dentro de nós, revela para nós mesmos as nossas angústias. E a gente, quando se depara com elas, nós precisamos o quê? A gente tratá-las, curar, não jogar a poeirinha, a sujeirinha ou muito lixo debaixo do tapete. Nós precisamos olhar para nós mesmos, com amor, com graça, e buscar essa transformação. A cada culto, gente, a cada ministração, tem uma porção nova de Deus para os nossos corações. Tem um consertar de Deus novo em mim e em você. Sabe, tem uma esperança nova, tem uma alegria nova. Eu falo, é uma injeção de fé, é uma injeção de ânimo para a nossa caminhada. E aqui ele continua: orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que você já, por tudo isso, por tudo que Ele já fez por você. Sabe, tem um outro ditado que fala assim: agradece que cresce. Agradece que cresce. Quer encher o seu coração de paz? Agradeça mais e não murmure nada. Não é não murmure menos, não. Agradeça muito e não murmure. Tira a murmuração do seu falar. Sabe, vai abrir a boca, declara a bondade de Deus, declara a gratidão, aquilo que você tem. Você tem um travesseirinho quente, sabe? Você tem um chuveiro bom para tomar banho, você tem um sapato para pôr no pé, agradeça. Mulheres, tem roupa para lavar, louvado seja Deus pela nossa casa, louvado seja Deus pela saúde dos nossos filhos que saem sujando roupa, não é assim? Tem casa para limpar, tem louça para lavar, obrigada, Senhor, porque teve comida nesse prato para comer. Sabe, a gente precisa dar glória a Deus nas pequenas coisas. Ah, não, vou esperar só eu trocar de carro, vou esperar só o faturamento da minha empresa aumentar. Não, dê glória a Deus no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Oh Jesus, obrigada, obrigada, Pai. Existe um caminho de paz para quem trilha a gratidão. Quem é grato ao Senhor vai alcançando e vai aumentando o seu nível de paz. E no versículo 7 diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Receita diária para mim e para você. Receita diária, Filipenses 4, 6, 7, 8. Não vivam preocupados, em vez disso orem, porque se vocês orarem e com gratidão já agradecerem tudo que vocês têm, vocês receberão a paz de Deus que excede todo entendimento humano e que guardará o quê? O coração e a mente. Gente, como nós precisamos caminhar nessa verdade, sabe?
Eu não sei verdadeiramente como você adentrou por essas portas, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele traz um refrigério sobre os teus ombros nessa manhã. Ele diz para você: meu filho amado, minha filha amada, existe descanso para você. Existe uma paz que excede todo entendimento humano. Existe uma paz que vem de mim, do próprio Jesus, falando a nossas vidas nessa manhã. E que acima do seu entendimento vai te encher de paz. Vai te encher de paz. Como nós precisamos habitar neste lugar. Porque é neste lugar que nós teremos o nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo Jesus. O versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Gente, quando a gente lê isso daqui, a pessoa pode pensar assim: mas Diana, o que eu faço com os meus problemas? Ô querido, minha amada, problemas é inerente da vida de um ser humano. Teremos sempre, faz parte. Respiramos, algum probleminha a gente tem para resolver. Mas com o poder de Deus em nós, nós vamos dar conta. Habitando neste lugar, focando não no problema, mas focando no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, admirável e digno de louvor ao Senhor, eu me fortaleço para enfrentar o meu dia mau. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente se inflama, a gente se alimenta da preocupação, da conta no vermelho, do problema, do caos, da fofoca, da mentira, da inveja. E aí a gente vai bem pouquinho lá, ora, 5 minutinhos e quer voltar para cá. Não, é o contrário. Eu sei que o mal me assola, eu sei que os problemas chegam à minha casa, eu sei que eu tenho que enfrentar dificuldades, mas espera aí, antes eu tenho que estar bem alimentada da palavra, bem alimentada daquilo que é puro, que é louvável, que é correto, aquilo que vem do Senhor. E quando eu me alimento do Senhor, focada naquilo que Ele tem para mim, eu tenho força para vir e de uma forma com mais maturidade e soberania lidar com as minhas dificuldades. Vamos ser muito honestos. Tem hora que a gente está mudando a ordem. Eu só pego aqui tudo que é de mal, de ruim, e levo aqui, e passo aqui 2, 3 minutos e já quero voltar para cá. E muitas vezes eu estou morando nos problemas. Nós tínhamos um ditado no começo da casa de oração, que a pastorinha ensinou a gente: mude de endereço. Mude de endereço, né? O que é mudar de endereço, Diana? É mudar a sua alma de endereço. É mudar, sabe, a sua mente de endereço. E gente, a gente muitas vezes acha que são em coisas grandiosas. Não, é no nosso dia a dia, no cotidiano. É um detalhe que Deus te chama a ter mais fé e você aceita estar na incredulidade. É o Senhor Qual endereço você está? Nós precisamos diagnosticar isso. Nós vamos falar mais isso sobre um pouquinho, sobre aonde está a minha ausência de paz. Que endereço que eu estou morando? Eu preciso ter coragem de sair desse endereço que não me leva a lugar nenhum. Pelo contrário, enche meu coração de frustração, de insatisfação, de amargura. E aí as consequências psicossomáticas me alcançam. Depressão, síndromes e síndromes. Porque eu estou inflamando a minha alma com aquilo que não é puro, com aquilo que não é nobre. Gente, eu já passei circunstâncias dolorosas, difíceis, e que quando eu olhava para o problema, eu falava assim: Senhor, não tem jeito. E o Senhor falava para mim: fica em mim, filha, fica em mim, que quando você voltar para olhar para o problema, você vai ver a solução. É isso que é um mudar de endereço. É onde eu vou gastar a minha energia, aonde eu vou gastar a minha fonte de vida. É me alimentando do caos ou é me alimentando daquilo que é puro, daquilo que é correto, daquilo que vem do Senhor? Olha como isso é poderoso. Cumprir os princípios de Deus te levará a viver uma vida em paz. Ninguém consegue parar uma pessoa que decide obedecer e viver os princípios de Deus. Gente, quando a gente toma posse daquilo que Jesus tem para nós, a gente se firma em Cristo, ninguém pode te parar.
Satanás vai se levantar? Vai. É o trabalho dele. Você acha que ele vai ficar sem emprego? Ele vai se levantar. Ele vai atacar. Mas deixa eu te dizer, muito menor. Mas muito menor. Muito menor é o poder do inferno perante o poder do nosso Deus. Perante o poder do nosso Deus, do nosso Senhor. Muito menor. Mas é claro que Satanás vai se levantar para nos intimidar, para nos enfraquecer, para nos desanimar, para encher o nosso coração de medo. E a palavra de Deus diz assim: filha, confia em mim, anda no meu amor, que o amor de Deus vai lançar fora todo medo. Vai lançar fora todo medo. O que é isso, gente? É me esvaziando da incredulidade que habita em mim e me enchendo da fé que vem de Cristo, e me fortalecendo dia após dia dele. Nele nós podemos mais. Ninguém pode parar uma pessoa que decide cumprir os princípios de Deus. Ninguém. Fica firme em Deus. Obedece o Senhor. E quanto mais a gente obedece, mais a maturidade vai reinando em nós. E vamos ser muito honestos aqui, gente. A maturidade nos traz sabedoria e vai nos conduzindo a uma vida com mais paz. A ausência de maturidade, a ausência de sabedoria nos leva ao caos. Rouba a paz que vem de Deus. As pessoas maduras, eu ouvi uma pastora dizendo, pessoas maduras, ela não se ofende, ela não se defende e ela não ofende. Simples e profundo. Não se ofende. Isca do inferno é a ofensa. Ai, mas falaram isso de mim. Ai, mas agora eu não vou mais falar com fulano. Não vou mais falar com a minha cunhada, com a minha sogra, com a minha vizinha. Ela falou o que está dentro dela. Você é isso? Então segue. Não se ofende. Não se defende. E não ofende os outros também. Quando eu estou ofendendo alguém, eu falo muito mais de mim do que do outro também. Então, gente, nós podemos andar num nível de paz. Quantos de nós aqui hoje temos enfrentado caos, confusões, guerras? Não porque o Senhor te colocou nisso, não. Pela sua imaturidade, pelo seu falar demais, pela sua justiça própria, por fazer as coisas do teu jeito, na força do seu braço. E o Senhor quer te tirar deste lugar. O Senhor quer te tirar desse lugar. Está dizendo para mim e para você nessa manhã. É um convite. Sai deste lugar. Sai deste lugar de imaturidade, de insatisfação, de ausência de sabedoria. E vem para um lugar em Cristo, de andar em maturidade, recebendo do alto a sabedoria que vem de Cristo. E aos poucos nós vamos sabendo fazer o quê? Sabe o que a gente vai aprendendo aos poucos? Escolher as guerras que a gente quer lutar. Porque guerras são necessárias. Guerras são necessárias. Até porque muitas vezes é a guerra que nos leva à maturidade, sim. Mas tem muitas guerras que não te levam a lugar nenhum. Só desgaste e choro e problema. Agora, existem algumas guerras que nós vamos crescer com ela. Gente, Jesus estava na glória. E a Bíblia fala que ele se despiu da glória dele. Vestiu um corpo humano como eu e você e veio viver aqui nessa terra. E aí ele foi amado, ele foi adorado, ele foi bem cuidado. Foi assim? Nós sabemos o que fizeram com ele. Cuspiram na cara dele, ridicularizaram ele, até levá-lo para uma cruz e uma morte tão vergonhosa e tão dolorida. Ele escolheu a guerra dele, porque ele sabia que no fruto dessa guerra tinha você, tinha eu, tinha a igreja. Era pela igreja. Ele sabia qual era a guerra dele. Era por mim, era por você. Foi por amor. Foi com propósito, foi com causa. Quais são as guerras que nós temos enfrentado? E por que estamos envolvidas nela? Gente, é novo nível de paz para mim e para você. Mas juntamente com isso, é novo nível de maturidade para alcançarmos esses lugares em Cristo Jesus.
Examine a si mesmo. Já vivemos isso com a ceia. E a minha pergunta hoje é: quando você se examina, você está em paz? Precisamos nos olhar e entender se muitas vezes essa ausência de paz em nós, ela está abrangendo que área da nossa vida? É o físico? É o emocional? É o espiritual? Diana, eu estou sem paz porque eu não tenho buscado uma vida de comunhão com Cristo. Está tudo bem na minha vida profissional, eu estou com saúde, mas eu não tenho paz. Então vai buscar alimentar a sua vida espiritual, para que você entre nesse nível de paz. Ou talvez você está enfrentando uma enfermidade, é no seu físico, e isso tem roubado a sua paz. Vai tratar o seu físico, vai cuidar disso. Entende, gente? Muitas vezes a gente quer talvez espiritualizar tudo, e muitas vezes o que a gente precisa é ter esse discernimento. Peraí, essa ausência de paz, ela está alojada onde? No meu físico? No meu emocional? No meu espiritual? Nós precisamos aprender a se olhar e entender o que tem tirado a nossa paz. Mas eu quero trazer alguns assuntos bem práticos aqui, porque talvez você esteja me ouvindo e está falando assim: Diana, diante de tudo isso, eu entendi que eu quero ter mais paz, que eu preciso ter mais paz, mas eu não estou entendendo muito bem aonde que não estão as coisas em ordem na minha vida, para que eu alcance essa paz. E eu quero dizer para vocês o que pode nos roubar a paz. Primeiro que eu quero colocar aqui: colocar os presentes de Deus no lugar de Deus. Ai, Senhor, eu quero tanto casar. Oh, Jesus, eu quero tanto casar. Aí Deus vai, te abençoa, você casa. Começa a idolatrar o marido, começa a idolatrar a esposa. Cadê Deus? Cadê Deus? Um filho, um carro, um emprego. Ai, eu preciso muito ser promovido, preciso muito desse emprego, aumentar o meu salário. Deus vai lá e te abençoa. Mas aí agora tudo é o meu emprego. Eu não posso ir para o culto não, porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso fazer isso não, porque eu tenho que estudar para o meu emprego. Porque o meu emprego. Cadê a prioridade? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê? Não coloque os presentes de Deus no trono de Deus, porque isso vai roubar a sua paz. A gente recebe um presente, fica maravilhado, mas a gente se contamina tanto com esse presente, fica tão abestalhado, que destrona Deus do coração e coloca os presentes no lugar. E aí eu não tenho mais prioridade para Deus. E quer ter paz? Não vai ter paz, porque a paz não está no presente, porque a paz não está na sua casa, na sua família, no seu carro, no seu emprego. A paz está em Jesus, o autor e o consumador da nossa história. Oh, Jesus, Jesus, Tu és tudo que a gente precisa, Senhor. Oh, e tem mais. O Senhor me soprou algo tão profundo enquanto eu estudava essa palavra. Segundo, viver com os olhos do natural. Olha isso, Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, para eu ter paz, o meu olhar tem que estar fixo, firmado em Cristo, que já venceu a morte. Ele já é o vencedor, Ele já é o Senhor dos senhores. Eu já sei o fim dessa história. Ele é Cristo Redentor. Oh, e os meus olhos têm que estar nele. E olha o que diz aqui: nós não podemos ser conduzidos pela nossa razão. Nós precisamos continuamente, diariamente, dar ênfase na fé. Não deixe que a razão venha sabotar a sua fé. Não deixe que a razão venha questionar. Mas não aconteceu ainda, pastorinha. Será que vai, pastora? Olha aí, está cada vez pior, pastora. A nossa fé não vai ser alimentada pela razão, de questionamento, de porquê, será, talvez. Não, a nossa fé vai ser alimentada pela firmeza de Cristo, pelaquilo que Ele é o Senhor, Ele é a autoridade máxima sobre céu, terra e debaixo dessa terra. É nele que nós vamos firmar a nossa fé, é nele.
Olha, gente, olha quem nós somos. Olha quem nós somos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim como vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a sua alma. Uau! Nós somos o povo eleito, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E por causa dele, eu vou andar em paz. Porque eu sou dele, ele é meu, ele é minha identidade, ele é minha razão, ele é o meu motivo. E é ele que me satisfaz, e é ele que me enche de paz. E aí nessa hora, enquanto eu orava e estudava isso daqui, o Espírito Santo sussurrou algo tão profundo em mim. E ele disse: filha, só tem paz quem anda no sobrenatural. Uau! Só tem paz quem anda no sobrenatural. Quem andar no natural não alcançará a paz de Deus. Por que, Diana? Porque o natural é passageiro. Porque o natural é pequeno demais. Porque o natural é hoje, mas amanhã não é mais. As pessoas que te aplaudem hoje, amanhã podem te apedrejar como fizeram com Jesus. Porque o natural vai passar, mas o Senhor, ele é atemporal. O Senhor, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E quando eu entendo que eu vivo sobrenatural, que eu sou espiritual e que eu me alimento do mundo espiritual, eu vivo na paz. Então a paz de Deus é para aqueles que aceitam, escolhem, decidem subir o nível, sai do natural e alcança o sobrenatural. Porque é no sobrenatural que a tua fé vai ser fortalecida. É no sobrenatural que você vai ver aquilo que os teus olhos físicos ainda não veem. É no sobrenatural que você vai tocar em níveis maiores de intimidade com o Pai. Não é no natural. Primeiro é no sobrenatural. Gente, isso é tão real. Quando eu me alimento do sobrenatural, quando eu entendo o que está no sobrenatural, eu fico abastecida, cheia de alimento do céu, para eu guerrear as minhas guerras. E aí eu não tenho como guerreá-las como uma pessoa normal, como uma pessoa no natural. E aí as pessoas olham e falam: nossa, mas como é que você consegue lidar com isso? Nossa, mas como é que você consegue viver isso tudo? E me veio aqui o testemunho até da querida cantora Eichela, quando o filho dela, um jovem de 18, 19 anos, eu não lembro, foi acometido com uma meningite. E todos oraram, o Brasil, o mundo orou para que aquele menino fosse salvo, que aquele menino realmente ele sobrevivesse. E ele não sobreviveu. E naquele momento ela estava assim dilacerada. Quem a mãe imagina perder de uma forma tão radical, em menos de uma semana, o seu filho que estava tão saudável. E ela disse: Senhor, eu orei pelo milagre do meu filho. Se o Senhor não permitiu que ele ficasse vivo, o milagre sou eu. É uma pessoa sobrenatural. É uma pessoa que está entendendo que o sobrenatural ele é maior. É claro, gente, há choro, há dor, mas nós habitamos, moramos no sobrenatural. Por quê? Porque nós somos estrangeiros nessa terra. Aqui vão ser 80, 90, 100 anos, sei lá, sabe? Mas nós temos a eternidade na glória, com a glória. Nós temos a eternidade com o Pai. Oh, que saudades da eternidade. Que vontade de ficar na eternidade. Oh, nossos olhos têm que ir mais para a eternidade, menos para essa vida aqui. Porque isso tudo vai passar. E eu não estou pregando aqui negligência. Eu não estou pregando aqui que a gente abandone a nossa vida. Não é isso, gente. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar, acordar cedo, trabalhar, fazer a nossa parte, porque nós temos um tempo limitado aqui. Mas nossos olhos, a certeza da eternidade tem que arder em mim e em você. A paz vai alcançar aqueles que estão firmados no sobrenatural.
A paz vai alcançar aqueles que habitam, entendendo cada dia mais que nós somos seres espirituais. E nós vamos viver essa verdade. Eu já vou concluindo dizendo que está em João 20, 21. E diz assim, o próprio Jesus, ele disse, mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso Jesus, que olha para mim e para você nessa manhã. Olha para você, para a sua casa, você que está em casa nos assistindo pela internet. O Senhor olha para você agora nesse momento e diz: paz seja com vocês, mas assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Naquela época ele soprou, porque ainda era uma novidade para todos eles. Mas para mim e para você já é uma realidade. Já é uma realidade. O Espírito Santo habita em nós. E por causa dele, nós podemos viver hoje, sabe, como um divisor de águas na nossa vida. Se você entrou por essas portas com caos, com dificuldade, com tristeza, com amargura, eu te convido a abandonar isso agora. Eu te convido a abrir mão disso agora, desse tormento na sua mente. É um tormento que incomoda a sua mente, que tem incomodado os teus pensamentos. Porque a verdadeira guerra espiritual, ela acontece na nossa mente. Muitas vezes ninguém falou nada com você. Você está em guerra aqui, na sua mente. Mas nós já lemos que a paz de Deus, ela invade a nossa mente. Ela invade a nossa mente, aquietando a nossa mente. E você pode hoje, sabe, mudar de endereço, sair desse lugar de tormento, sair desse lugar de amargura, de insatisfação, de decepção, e escolher ir para este lugar em Cristo Jesus, de satisfação. Ô gente, eu amo o salmista Davi, que ele dizia: alma, por que está abatida? Por que está abatido a minha alma? Aquieta-te, alma. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho que falar isso para minha alma. Falo: alma, sossega aí, baixa a bola, se submete, sai do natural e vamos para o sobrenatural. Vem comigo. Eu sou um ser espiritual e eu quero que você se alimente daquilo que é espiritual. E nós vamos domando a nossa alma, dosando ela dia após dia. Eu te convido, através dessa palavra, receber a paz de Jesus e mudar, virar essa chave no seu coração. Sabe o que é interessante, gente? A gente fala muito sobre chaves, né? Caiu a chave. Hoje os coaches falam muito isso. Caiu a chave, ai, virou a chave. Nossa, pega essa chave. Só que tem um detalhe muito claro. A chave, ela nada serve se não for para abrir alguma coisa, uma porta, algum ambiente. Então sempre que você entender que você recebeu uma chave, já pensa assim: que porta que eu tenho que abrir? Por isso que nós, como quarta-feira, a gente fala que é o quê? Portal profético. Portal profético. Porque é mais uma chave que você recebe e que você vai abrir essa porta e vai entrar para dentro deste lugar. E vai fazer parte desse novo ambiente. Então que você tenha com ousadia no mundo espiritual abrir o que está fechado. Abre essas portas. Abre esse ambiente profético na sua vida e receba a paz que vem de Deus. Eu te convido a ficar em pé. E nós vamos juntos adorar o Senhor, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é poderoso, que Ele é poderoso. Por que, Diana? Porque se você quer ter paz, simplesmente se coloque nesse lugar, prostrado, sabendo que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Senhor. Quando a gente entra nesse lugar de adoração genuína, o nosso coração se enche de paz.